A partir de agora, Lugar de Fala com Paola Fernandes. A visão feminina sobre o nosso dia a dia. Muito boa noite, está no ar o nosso Lugar de Fala dessa quarta-feira. Nós vamos até às 9 horas trazendo histórias de mulheres dando voz e contando o que elas têm feito de incrível por aí. Claro que hoje a gente tem uma convidada super especial, mas antes, não esquece de ir lá no nosso canal no YouTube, onde você também pode nos assistir, além de nos ouvir pelas ondas da 91.9, curtir o nosso canal, ativar o sininho, deixa o teu like lá, te inscreve, nos assiste. Também pode nos assistir pelo site radio10fm.com, nos acompanha no Instagram, manda tua mensagem, interage com a gente no nosso Lugar de Fala de toda quarta-feira. E hoje a gente vai ter uma conversa muito especial com ela, que é cantora, compositora e socióloga. Boa noite, Xana Galo. É um prazer te receber no nosso Lugar de Fala. Boa noite, Paola. Muito obrigada pelo espaço, pelo convite. Eu adorei já o nome do programa. Adorei, Paola. Muito obrigada. Eu que agradeço a tua disponibilidade em vir aqui compartilhar a tua história com a gente. E a gente sempre traz mulheres para contar o que elas têm feito. Xana, tu é cantora. Quando que tu descobriu a música em ti? Isso vem desde pequena? Vem desde pequenininha, assim. Inclusive, a minha mãe e meu pai, eles tiveram que se mudar quando eu era bebê, né? Porque eu tinha muita dificuldade, porque nós morávamos na Rua 15 ali, e tinha muito barulho. Eles tiveram que se mudar, né? Porque eu já tinha uma sensibilidade com o som. E aí, enfim, desde muito pequena, e com 4 anos já aprendi os primeiros acordes de violão. Dos 6 aos 15 eu estudei violão, estudei no conservatório de música também. E aí com 16 eu já comecei as primeiras tentativas de cantar profissionalmente. E com 18 já foi meu primeiro cachê. E é isso aí, tô aqui com 37 anos aqui do teu lado. E 37 anos nem parece, que eu jurei que pela tua fisionomia era muito mais jovem. Muito super obrigada. Plena. Muito obrigada, muito obrigada. Não que envelhecer seja ruim, que não é, né? Nos pois traz experiência. Mas enfim, Xana, e tu, desde muito nova, te descobriu pra música, mas efetivamente, tu canta profissionalmente desde quando? Desde os 16. Desde os 16. E meu primeiro cachê, assim, melhor foi com 18 anos. E tu te apresenta na Noite Pelotense desde a cidade. Sim, sim. Com 16 eu me apresentava na cidade de Porto Alegre, né? Porque eu fui com 16 fazer faculdade de Sociologia em Porto Alegre, na PUC. Aí eu cantava em saraus, em bares, pastelaria. E depois, no verão de 2003, eu acredito, eu passei a vir a Pelotas e me apresentar em bares daqui, onde é o João Gilberto hoje, era o bar do Tuco, e aí ele me contratou, e aí eu passei a fazer violão e voz. Então, depois eu passei a me apresentar no 7 de abril, no nos projetos do 7 ao Entardecer, com banda. Aí, a partir dos 20 anos, eu já tinha uma banda formada, banda de samba, banda de bossa nova e jazz, e eu sempre fui muito assim, sempre gostei de bossa, de jazz e de samba. Eu diria que esses são os 3 ritmos que conduzem a tua carreira. Exatamente, exatamente. E mais adiante, lá pelos 24, eu passei a compor mais. Então tem as minhas autorais. Mais de 300 canções compostas, sim, né? Sim, tem. Quantos álbuns? Tem 5 álbuns e autorais são 2. Autorais são 2. E quando, antes de tu lançar os autorais, tu cantava nesses ritmos, mas músicas de quem? Cover, né, que a gente chama. Eu iniciei cantando Chico Buarque, Elis Regina, Gilberto Gil, Marisa Monte também, né? Quando eu era mais nova eu gostava muito. E depois, quando eu fui descobrindo mais o samba vicia muito e o samba é muito vasto. Então, e a gente fica numa teia que não consegue mais sair do samba. E aí eu passei a me apaixonar por Noel Rosa, por Cartola, Dona Ivone Lara, enfim, Nelson Cavaquinho. Ultimamente eu tenho ouvido muito Ciro Monteiro, Geraldo Pereira. E aí
eu tô nessa, assim, samba. Se eu pudesse, cantava só samba, mas as pessoas se lembram de mim cantando bossa nova também, e aí eu fico um pouco tentando agradar o público, um pouco tentando me agradar, e aí eu fico nisso. Como é a experiência de ser uma mulher jovem, cantora, querendo iniciar no mundo da música, dos shows, indo ganhar os palcos? Hoje, se eu pudesse voltar para aquela Xana, né, lá atrás eu teria muitas coisas para me dizer, né? Inicialmente eu diria assim, olha só, tu vai te escutar, é tu quem vai dizer o que tu vai cantar, vai ser do teu jeito, porque é tu, é a cantora quem decide, né? Quando a gente tá iniciando, enfim, geralmente não, o ambiente musical é totalmente masculino, né? Então a cantora fica tentando querer cantar o que ela quer e vem o músico e diz, não, tu vai cantar isso, aquilo. Não, fica bem pra tua voz, sabe o que fica bem? Essa música aqui vai ficar bem. Não, isso aqui tu não vai cantar, tu vai cantar aquilo ali. E aí tu vai ficando triste, tu vai perdendo a vontade de cantar, tu vai achando que é o músico que te conduz. Mas na verdade não, tu é cantora. O repertório é teu. Ninguém é melhor que ninguém, né? Na música, sim, eu acredito que deve haver uma igualdade, claro, mas a cantora, como ela é a voz e ela que conduz o show, o espetáculo, ela tem que cantar o que ela tem vontade, né? Então eu passei por muitos músicos que queriam mandar em mim e dizer, não, isso aí não. E inicialmente eu fiquei muito acuada. E eu releio alguns diários antigos que eu escrevi assim, eu vou conseguir cantar o que eu quero, sabe? Eu preciso cantar as músicas que eu quero. Graças a Deus, hoje eu decido, assim, né? Mas para as cantoras que estão começando, assim, vocês são donas do trabalho de vocês. Então, e muito mais coisa, mas é uma longa história. Mas pra gente ver que em todas as esferas da sociedade, o machismo estrutural, ele tá muito presente. Sim. E, claro, quando a gente fala em machismo estrutural, nós estamos dentro do mês de combate à violência contra a mulher, que é o Agosto Lilás. Inclusive, depois a gente vai deixar um convite, a Xana vai estar com a gente no encerramento do nosso evento sábado, o encerramento do Agosto Lilás. E a gente trabalha muito essas questões e dentro dos projetos que a gente tem, a gente trabalha muito com as escolas, com as crianças, para que os rapazes aprendam a não querer determinar a vida das mulheres e que eles saibam que tem que respeitar e que muitas coisas e comportamentos reproduzidos são formas de violência, mas para que as meninas também saibam que têm os seus direitos e que podem sim fazer o que quiser, se impor dentro de um relacionamento ou não e que devem ser independentes. Então, quando tu traz o teu relato de que quando mais nova tu cantava nos palcos e tu sofria toda essa pressão dos músicos, mesmo sendo a tua voz que, né, conduzia o show, tu que era a protagonista daquele espetáculo, a gente se dá conta do quanto o machismo ele perpassa, né, por nós muitas vezes. Sim. Importante ressaltar que são músicos que já não tocam mais comigo, que, né, passou, já não tenho mais contato. Mas isso acontece e acontece muito também, assim, na escolha do tom, da tonalidade, né? Às vezes a cantora precisa de determinado tom e aí o músico diz, não, claro, são músicos que não são legais, que não têm boa índole. Aí ele diz pra cantora, sim, eu tô tocando em si bemol, mas ele tá tocando em lá. Então ele te diz que tá tocando num tom, mas facilitou, né, pra ele. Então, assim, são coisas que não precisam acontecer. É importante que a cantora seja respeitada sempre. E com o tempo, eu senti a necessidade de aprender um instrumento, de aprender violão, né? Para que eu pudesse ter mais autonomia, né, Paolo? O quanto é importante a autonomia, né? No caso, tu sabes o quanto é importante a autonomia financeira para as mulheres, né? Poderem partir a hora que elas necessitam, né? Dos relacionamentos, enfim, não ficarem reféns, né? Dos homens. E na música,
para cantora, eu acredito que é muito importante que a gente saiba tocar um instrumento, sabe? Eu vejo que a Alcione sabe tocar um instrumento. Leni Andrade, que é uma grande referência musical para mim como cantora, sabe tocar um instrumento. E eu via que eu ficava assim, muito assim, meio que implorando para os músicos, pode tirar uma cifra, e que tom que é essa música que eu quero cantar, e será que dá? No momento que eu aprendi a tocar um instrumento melhor, eu decido os meus tons, eu faço as minhas cifras, e aí eu chego é essa música que eu quero cantar, já tá na cifra, é só tocar, tá? Muito obrigado, meu colega, meu amigo. E aí, depois eu passei a descobrir, a saber de pesquisas que mostram, de sociólogos e sociólogos que pesquisam a música, que mostram que o violão é um instrumento de poder, né? Que cantar, às vezes, é visto como algo menor, mas o violão é o que decide, né? Então, eu tenho buscado... Eu não toco muito bem, né? Mas violão é visto como um instrumento de poder, os instrumentos de corda, né? Então, é isso. É um longo caminho. Infelizmente, nós temos pouquíssimas mulheres tocando violão ainda. A gente está mais no cantar, né? Até porque a gente não tem tanto tempo para ficar parando, estudando, porque a gente tem muita coisa para fazer, muitos afazeres, mas... Exatamente. É um caminho. E, Xana, tu já compôs mais de 300 canções e conta pra gente, pra quem nos assiste, pra quem nos ouve pelas ondas da 91.9, o que te inspira na hora de escrever as letras das tuas músicas? O que me inspira é uma inquietação, sabe? É algo que tá me incomodando, que eu vejo que geralmente alguém ainda não falou sobre isso, ou se já falou, não escreveu da maneira como eu gostaria de ter dito, e aí aquilo fica me incomodando, e eu preciso colocar pra fora. É uma inquietação, como disse lá atrás o Ferreira Goulart, nosso poeta já falecido, é o espanto. Algo que me espanta. Eu não consigo escrever sobre algo que tá morno em mim, que não mexe comigo. Então, uma coisa que me incomoda muito, que me inquieta, aí eu escrevo sobre aquilo. O que tu estás vivendo. Sim. A minha vida pessoal se mistura muito com a minha vida musical, assim, né? É como se fosse um livro aberto mesmo. Eu já não posso ter muita vergonha, porque se uma pessoa quer me conhecer, assim, ela acaba dando uma olhadinha nas minhas músicas. É claro que a vida tá um pouco desatualizada, né? Porque já faz um tempinho que eu não lanço um álbum, né? Meu último álbum foi de 2018, mas é tudo muito verdadeiro. Pegando o teu gancho, eu vou mostrar pra quem tá nos assistindo o álbum da Xana, que eu ganhei de presente, Plena. Rota de Fuga, que a Xana lançou em 2018 no Rio de Janeiro. Xana, conta pra gente o conceito que tem esse álbum. Rota de Fuga é um nome forte. Sim. Então explica pra quem tá nos acompanhando o que significa este título e cada canção que faz parte desse álbum. Sim. Rota de Fuga, eu cheguei a pensar em colocar o nome Despertar, né? Que eu finalmente despertei e me dei conta, não, chega, né? Mas é a rota de fuga de uma série de relacionamentos pelos quais eu passei que foram bem abusivos, assim, né? E que tentaram me moldar, me prender, né? Eu sou cantora, né? Eu preciso ter liberdade de exercer a minha profissão, né? De cantar aqui, ali, né? Na noite, de interagir com o público, interagir com as pessoas, né? E eu tive namorados que me diziam repetidas vezes assim: não, ótimo, que lindo que tu é cantora, mas sempre onde tu for cantar eu tenho que ir junto, porque imagina se um cara chega, né, a falar contigo. Não, então assim, onde tu cantar eu vou ir junto. Tinha um namorado que me dizia assim, pra minha banda, né, porque às vezes nós viajávamos e não cantávamos só em Pelotas, então eu cantava em Jaguarão, em Porto Alegre, aqui na volta no cassino. Eu sou o motorista da banda, onde vocês cantarem eu vou junto. E aí ele ia dirigindo e os músicos iam junto e ele tava sempre colado na gente, né? E eu dizia... Não dava um respiro pro ser humano. Não. E aí eu já começava a cantar, ele tava assim,
na beira do palco, para que se chegasse alguém a me olhar, ele já estava ali marcando território. Imagina eu cantar não podendo interagir, dar atenção. Estado de tensão, sabe? Nervosa. Então, assim, ele, no caso, tinha uma profissão, né? Digamos, deixa eu inventar uma profissão agora. Que ele fosse jogador... Não. Bom, digamos que ele fosse professor, né? Digamos. Era como se eu tivesse que entrar na sala de aula e assistir todas as aulas dele, entendeu? Cantar é a minha profissão. Eu tenho que estar tranquila, sabe? Tem que estar livre. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, então, Rota de Fuga, nesse disco, eu conto que eu fui fugindo de todos os relacionamentos que tentavam me atar, né? Que eram tóxicos, que queriam te prender. Mais um monte numa gaiola. de coisa. Eu sou uma mulher, assim, respeitosa, eu nunca traí ninguém, nunca fiz nada, Deus me livre. Mas eu preciso ser respeitada dentro do que eu sou uma cantora, né? Eu preciso ser simpática com as pessoas, eu preciso exercer a minha profissão. Então é isso. Certo, nós vamos encerrando assim o primeiro bloco do nosso Lugar de Fala. E a gente já volta com muito mais bate-papo com a Xana e com uma palhinha da música dela nova pra vocês. Então não sai daí. Caminho do meio é pra quem não tem pressa, eu tenho pressa também, tenho medo. Caminho do meio é pra quem não tem pressa, eu tenho pressa também, tenho medo. Eu só quero lembrar afinal quem eu fui. Vim mais longe do que eu pretendia andar. Repeti tantos erros antes de aprender. E parei poucas vezes para descansar. Só não pergunte a minha rota. Não me diga até onde sonhar. Não garanto que eu não vou botar tudo fora. Vou tentar. Caminho do meio é pra quem não tem pressa. Eu tenho pressa e também tenho medo. Caminho do meio é pra quem não tem pressa. Eu tenho pressa e também tenho medo. Caminho do meio eu não esqueço. De um lado tem fome, do outro tem ganho. Caminho do meio, o empresário não é herói. O agro não é pop. Desculpe o transtorno. Bararundeira, auea, eu jurei tantas vezes não mais voltar. Pela última vez estou de volta. Eu pensei tantas vezes que iria parar. Pela última vez eu vou continuar. Narauea, auea,
Maravilhosa! Que delícia voltar ao bloco com essa voz incrível, Xana. Obrigada, Paola, obrigada. Xana, qual o nome dessa música e quando ela vai ser lançada? Porque aqui em primeira mão ela já fez pra gente. Essa música é Caminho do Meio. Amanhã eu tô gravando com um músico do Rio de Janeiro, com o Elísio. Amanhã a gente já tem uma chamada de vídeo, assim, ele já vai botar o violão. E pretendo lançar em seguida, assim, eu acho que mais em 20 dias já entra no Spotify, nas plataformas, e eu tô lançando já. Tô com uma certa urgência assim, de colocar ela na rua. Eu compus ela, na verdade, em 2019. Eu tava com uma inquietação, assim, e fui colocando mais angústias pra fora nela e fui fazendo, e agora eu quero mais do que nunca colocar ela na rua. Eu adorei, inclusive, quem utiliza o Spotify, que ainda não seguiu a Xana, segue lá e já vai ouvindo as músicas, aguardando esse lançamento, que em seguida já vai estar lá também. Caminho do Meio. E Xana, além de cantora, compositora, tu também é socióloga. Sim. O que te levou a fazer faculdade nessa área? Eu escolhi com 16 anos, né? E, na verdade, eu tava com dificuldade de escolher. Aí uma amiga minha me disse que ela ia fazer ciências sociais. E eu disse, então eu vou fazer. E foi assim. Mas assim, não poderia ter sido uma escolha melhor, porque essa faculdade formou meu caráter, assim. Sociologia é maravilhoso, tem tudo a ver comigo e eu sempre fui muito engajada em causas sociais. Eu me reconheço como uma mobilizadora social, assim. Eu tenho alguns projetos sociais e sempre fui envolvida com isso. Agora, o projeto social que eu estava à frente com idosos em Pelotas está um pouquinho em stand-by em função da pandemia, porque é um risco muito grande a gente ficar entrando nos asilos, né? Enfim, mas não tem, assim, no meu caso não teve uma faculdade melhor para fazer. Só, melhor que isso, só a faculdade de música, né? Que eu ainda pretendo retomar, assim, que eu iniciei a música popular e parei. Mas tem tudo a ver comigo. Eu amo projetos sociais, né? De início, meio e fim, assim, que tu detecta um problema em determinada realidade social, aí tu vai lá, tu monta o projeto junto com a comunidade e depois aquilo anda sozinho e a comunidade já nem precisa mais de ti em determinado momento. Isso é muito legal. Isso eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe, ela a vida inteira, ela trabalhou com a irmã Assunta, né? E a gente tem uma ligação muito forte com a irmã e eu sempre, desde criança, estava metida na Bom Jesus e ajudando, fazendo um monte de coisa. E máximo. E Xana, aproveitando o gancho que tu falou sobre a pandemia, como foi pra ti ter que te afastar dos palcos, porque já não tinham mais praticamente eventos, não tiveram shows durante um tempo. Sim. Tu fez muita live. Como foi esse período pra ti? Foi, no meu caso, foi interessante, né? Claro, foi muito triste, eu sofri muito pelo que aconteceu, tudo. Mas eu fiz 60 lives e eu consegui um público muito fiel, assim, principalmente no Facebook. Eu atingi um público de vários estados diferentes. E, inclusive, agora eu tô indo cantar no Maranhão, vou ficar uns 14 dias lá. E fui contratada por uma querida amiga que eu adquiri dessas lives, a Yara, pela Secretaria de Educação de lá, que foi fruto dessas lives. Então, eu adquiri um público maior ainda de São Paulo, do Rio, de alguns estados do Nordeste, do Norte também. Então, e eu me dediquei mais ainda para aprender o violão, para o estudo, né? Tô com um vasto repertório, muitas músicas, assim. E então, as lives me ajudaram a fortalecer meu público na internet, fidelizar. Cheguei a fazer live fechada, paga. Então, eu tenho um trabalho firme, assim, na internet. Até tenho vontade de voltar a fazer live, só tô sem tempo agora. Tá certo, e a gente tá falando bastante sobre a vida profissional, mas vamos mudar um pouquinho e falar da vida pessoal.
Quem é a Xana por trás da cantora, da compositora, da socióloga? Quem é essa mulher na sua essência? Aí eu não estava preparada. Deixa eu pensar numa resposta. Que seja real, né? Que seja verdadeira. É uma pessoa se buscando, assim, tentando se encontrar o tempo todo. Não tem dia que eu não tente procurar por mim, assim. E eu tento isso com muita força, assim. Eu não deixo passar nenhum dia em vão. Eu fiz uma opção, né, porque eu tinha comércio e eu venho de família de empresa, de doce. Eu fiz uma opção de deixar tudo isso para seguir o meu caminho, que é a música, né? E a minha vida tem sido isso, assim, tentar buscar por mim e seguir o que eu vim fazer aqui. E eu acho que eu tenho conseguido, mas eu ainda quero tentar melhorar. Pelo que eu tô vendo, eu diria que a Xana é puro sentimento, transborda. Mas erro bastante também, muito. Porque eu tenho um pouco de dificuldade de ler as pessoas, então às vezes eu penso assim, agora eu acertei, agora a banda tá ótima. E não, e aí eu errei, eu vou ter que mudar tudo. E aí, agora achei um lugar incrível para tocar. Na verdade não foi legal, sabe? Então, e aí eu sigo andando e tentando acertar e tentando achar parceiros legais. E para mim o mais importante é o som, é que o som saia esteticamente limpo. E eu gosto muito de som limpo, redondinho, o som é o mais importante, sabe? Tanto que amanhã eu vou gravar uma música, A Caminho do Meio, e eu tava, antes de vir pra cá, eu tava tratando com um músico, inclusive foi o produtor Cassim, que é quem entende, assim, de música, sabe? Foi o Cassim que me indicou esse músico que vai gravar comigo. E aí eu falei assim, Elísio, né, o da guitarra, Elísio, o Cassim me passou o teu contato e tal, né, e ele disse, não, o Cassim me disse, né, que tu ias fazer contato comigo e tu queres que eu grave a música e tu queres um vídeo, né, também. Eu, não, eu só quero o som, não precisa de videozinho, não precisa nada, eu não quero me exibir, audiovisual, nada, eu só preciso que o som esteja perfeito, eu quero que a música que eu vou gravar amanhã esteja com o som perfeito. Então, eu sou uma pessoa que eu me importo muito com o som e eu fico buscando isso. E no meio do caminho, às vezes, eu me perco um pouco também. Na minha concepção, a vida é drible. A gente vai achando certo e daqui a pouco não dá mais certo. E a gente desvia e às vezes é cilada e a gente recalcula a rota, planeja uma rota de fuga. E a vida é drible, é driblar as ciladas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, né? Perfeito. E Xana, tu escreve muito, canta bastante. Quem te inspira na música, a gente já percebeu, tu nos contou que tu canta quando não canta música autoral, o que tu faz, né? Uhum. Como cover, isso, enfim. Cover. Mas, além da música, quem te inspira na vida? Uhum. Quem me inspira na vida é o Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes me inspira na vida. E uma pessoa que eu conheci no Rio de Janeiro, que o dono de um bar lá onde eu cantava, que chama Alfredo. Ele não tinha funcionários no bar dele, cada pessoa se servia, né? Porque ele não acreditava no capitalismo. E eu amo isso, assim. Então, o Vinícius de Moraes, o Alfredo, o Pepe Morrica.
eu sou assim, eu gosto dessas pessoas. E tem algum momento específico que tu componha? Determinada hora eu sento pra compor, eu sento pra organizar as minhas coisas. Veio a inspiração, a hora que for, e tu para compor? Não, é caótico mesmo. Às vezes, em qualquer momento do dia, assim, e aí é por isso que eu tenho caneta na bolsa. Ultimamente eu não tô compondo muito, ultimamente eu tô no momento de finalização, assim. Eu tô com muitas músicas até pela metade, engavetadas, e aí eu vou pegando e vou finalizando, assim. Eu tô finalizando algumas músicas, porque às vezes eu escrevo, e aí eu penso, eu não vou finalizar, né, porque eu não sei se tão boa, se não tão, aí eu engaveto. Depois de um tempo eu pego, não, isso aqui tá bom, isso aqui eu posso finalizar que tá bom. Ou eu vejo, não, isso aqui não tá bom, isso aqui eu vou descartar. Então eu tô finalizando. E às vezes eu tenho uma ideia do nada e aí eu gravo no celular, às vezes a ideia de melodia, às vezes vem junto a melodia com a letra. Tem várias formas de compor, assim, mas é tudo... Eu não planejo compor, é na hora que a coisa me dá uma inquietação, assim. E flui. E Xana, conta pra gente a tua agenda aqui em Pelotas futura, dos próximos shows que tu vais fazer, pro pessoal poder te acompanhar. Sim, agora na próxima sexta, que é dia 26 de agosto, eu canto no Bar do Nenê. O Bar do Nenê tá ótimo, né? É um reduto de choro, de samba-canção, samba antigo de samba. Então, dia 26 no Bar do Nenê, canto acompanhada do Postudone Tavares. Depois, dia 31 de agosto também eu canto no Bar do Nenê, e aí sou eu, violão e voz, juntamente com Everton Maciel, na percussão e bateria. Depois, dia 16 de setembro, eu canto no Utopia, no Bar Utopia. E é samba antigo também. E dia 19 de setembro eu canto nas Gordas. E daí sou eu, a Simone Passos e o Humberto Schumacher, que também é maravilhoso, um grande parceiro musical. E dia 27, sábado, a Xana vai fazer o encerramento do nosso Agosto Lilás no Mercado. O evento acontece a partir das 10 da manhã. A Xana vai tocar ali por volta da 1 da tarde. A gente também espera todo mundo lá. Tô muito empolgada com isso. Eu vou cantar num evento da Paola, né? Que é aberto ao público, é gratuito, agora nesse próximo sábado no Mercado Público. Tá certo, o evento tem muitos parceiros, muitas parceiras, promovido pela Secretaria de Assistência Social, a Prefeitura de Pelotas, Centro da Mulher, Coordenadora de Políticas Públicas, várias pessoas que estão, né, lutando por essa causa com a parceria da Xana, vai ter Lizzy Pérez também, enfim, tem machada, brinquedo para as crianças, tá todo mundo convidado para ir interagir com a gente, que São Pedro nos ajude, que não chova. Sim, sim. E a gente vai encerrando esse segundo bloco do nosso Lugar de Fala nessa quarta-feira. A gente volta daqui a pouquinho com muito mais bate-papo para você, então não sai daí. De volta com o último bloco do nosso Lugar de Fala de hoje. Tudo que é bom dura pouco, mas a gente ainda tem mais um bloco para conversar e saber mais sobre a Xana Galo, que é cantora, compositora, socióloga e que hoje veio falar sobre a história dela, nos contar o que tem feito de incrível, que são muitas coisas, né, Xana? E no nosso último bloco, nós temos 2 quadros e a gente começa pelo Saia Justa, que são perguntinhas mais apimentadas, vamos dizer assim. E já que no nosso intervalo a gente vinha conversando sobre política, eu já vou aproveitar e te perguntar qual a tua visão do nosso contexto político, econômico atual, em meio a toda essa polarização, as pessoas, é ano eleitoral, as pessoas andam bem, né, disputando, brigando, como tu vê tudo isso? Bom, eu acho que a minha música, a que eu cantei anteriormente, responde muito, assim, que caminho do meio é para quem não tem pressa. Eu tenho pressa. Mas a minha necessidade, a minha vontade
Não é vontade, assim, a minha visão, assim, eu acho que a gente precisa votar em mulheres, né? Mulheres negras de preferência. Então, assim, eu vejo todo mundo dizendo, eu vou votar no fulano para deputado, e no fulano para deputado estadual, e no fulano para deputado federal. Tudo se repetiu. E aí a gente vai encher de homem as assembleias, né? O legislativo vai ficar um monte de homem branco, sempre, e não vai mudar nunca, né? Então, assim, vamos votar em mulheres negras, pelo amor de Deus, eu acho isso, assim. A minha visão, bom, a gente já sabe que tá aí, né? Não sou eu que vou ficar dizendo o óbvio, mas eu acho daqui pra frente, por favor, vamos votar em mulheres, por favor, é só isso que eu peço. Porque até agora não resolveu, né? Com tanto homem no legislativo. Então, desculpa aí, eu sei que tu trabalha com política, né? Mas é a minha opinião, assim. Não, e a gente tá aqui pra conversar e pra falar sobre isso. E é uma dificuldade termos mulheres na política, né? Então, vamos buscar, assim, votar em mulheres. É a minha humilde opinião. E a gente precisa que os partidos deem atenção a isso e preparem essas mulheres para que elas possam vir a concorrer para esses cargos. E isso é uma luta de todas nós, inclusive, né? E a política ela é uma construção e precisa de mulheres construindo políticas públicas para as mulheres, fazendo tudo isso, né? E, Xana, tu que és uma cantora mulher, tem algum momento que marcou a tua vida por ter passado por alguma situação de machismo, de assédio, algo que te marca, ou preconceito mesmo por ser mulher, sendo no palco, com algum contratante, algo nesse sentido? Sim, bastante. Como é que eu vou dizer? No Rio de Janeiro, por exemplo, né? Em rodas de samba que eu cantava lá e que eu participava, eu e outras meninas, por exemplo. A gente estava tão feliz de participar em roda, né? Porque roda é uma comunhão, né? Então tu chega lá, um canta uma música, outro canta uma música, tal e tal. Mas daqui a pouco chega um músico e chega e cumprimenta os caras, mas na hora de cumprimentar as mulheres, assim, eles vêm por trás e dão um abraço, assim, por trás e dá um abraço e, sabe, assim, que chega a tocar nos teus peitos. Te encoxando, assim, te apertando. Querida, que bom, né, que tu tá aqui, mas já pegou os teus peitos. E aí tu fica dura, assim. Sem reação. O resto da roda tu fica assim, ó, travada, que tu não consegue, mal consegue cantar, né? Isso acontece. E eu ficava assim, né, pensando, por que ele me abraçou desse jeito? Tinha necessidade de me abraçar, de me afofar toda? E aí tu chega em casa e tem uma mensagem, né, do cara, ou desse mesmo, ou do cavaquinista que ficou te olhando e te encarando a roda inteira. Eu quero dizer, como tu tava linda essa noite. Porque tal roupa que tu... Enfim, qualquer coisa. Então, assim, tu tá numa roda, isso no Rio acontecia muito, e tu não conseguir se sentir parte, confraternizar, né? Porque tu... isso tá sendo assediado, isso tá desconfortável. Assédio moral. E aí, com o tempo, eu conversei com outra amiga minha, né? Que é da percussão. E ela diz, Xana, o mesmo fulano manda mensagem pra mim também, né? Chegando em casa, né? Depois da roda, eu... que nojo esses caras, né? Porque assim... Aí a gente pensa 1000 vezes antes de ir cantar de novo na roda, né? Tipo assim, a gente só quer ser tratada de igual para igual. Com respeito. Só poder estar junto, cantar junto e tocar junto. E por isso e por outras 1000 razões é que se formaram as rodas de samba só de mulher e só de homem, sabe? Assim, mas seria muito legal que fosse junto, né? Assim, né? Não precisava ter só de mulher, né? Mas enfim... E por outras coisas, né?
é porque as mulheres não são tão convidadas. É conveniente para os homens terem roda de samba só de homem, sem chamar as mulheres, porque é um clube do Bolinha também, fechadinho, né? Mas, E enfim, como tu mesma disse, o mundo da música, ele majoritariamente é masculino. Recém que as mulheres estão conseguindo ter uma grande visibilidade, ter o seu espaço, e principalmente em roda de samba, que é algo que, no contexto geral, é feita pelos homens. É, mas aqui em Pelotas, graças a Deus, eu sou muito respeitada. Bah, Deus me livre aqui. Os rapazes são queridos, super respeitosos, sabe? Então, só levantar as mãos pro céu mesmo. E como tu vê a tua trajetória influenciando outras cantoras e mudando a vida de mulheres com a coragem que tu teve de encarar? Eu vou pro palco, eu vou para outras cidades, outros estados, levar minha música e vou compor e vou aprender a tocar. Como tu te vê abrindo esses caminhos? Quando eu fui abrindo e tomando as decisões, eu não me dei conta, mas um outro dia eu tava num aniversário e eram só rapazes, né, tocando os instrumentos, e aí eu pedi o violão e comecei a tocar, né, e aí eu toquei 1, 2, 3, 4, 5, várias músicas, e aí uma senhora disse: ai, coisa boa ver uma mulher tocando violão, que coisa boa. E aí eu pensei, pô, que legal, eu sou resistência aqui, né, eu tocando e cantando no meio de uma banda que só tinha homens, né, tocando. Eu sei, gente, que parece que é uma bobagem, mas eu que frequento muito ambientes musicais, quem toca geralmente são os homens. Então eu fico feliz assim que eu tô conseguindo me esforçar para tocar também instrumento, sabe? E não só ficar cantando. E eu lembro que a Elisa, ela reclamava que só tinha cantores homens. Ela reclamava. A Clara Nunes foi um tabu quando ela vendeu não sei quantas mil cópias, porque quem vendia disco eram os homens. Então a gente vem remando e resistindo, subindo degraus, e né? avançando. Hoje em dia ainda não tem muito, não tem quase, assim, tem pouquíssimas diretores musicais mulheres e produtoras musicais mulheres. Então a gente vai indo na música. Eu fico pensando assim, tá, daqui a 100 anos a coisa mais ou menos vai se emparelhar, não sabemos. Mas a gente tem que ir empurrando, a gente não pode se acomodar, né? E sabe quando a gente faz projetos, né, que nós temos todos os mecanismos em Pelotas que assistem as mulheres quando elas sofrem violência, por exemplo, depois que o direito já foi violado para essa atuação. Mas quando a gente trabalha nas escolas e com as crianças e adolescentes, a gente trabalha na prevenção, nessa mudança de conceito. E ontem a gente fez uma roda de conversa com os homens sobre como eles podem contribuir no combate à violência de gênero. E foi muito falado que a gente vai precisar de mais uma geração, pelo menos, para que a gente consiga mudar efetivamente esse quadro e as mulheres se sentirem retraídas porque sabem que vão na roda de samba e vão ser assediadas. E para que esses conceitos todos que a gente reproduz, porque fomos criados com eles, pelo menos maciçamente mudem. Né? Então a gente precisa sim, né, trazer isso para o debate público, falar sobre isso. As mulheres na música, as instrumentistas, as cantoras precisam trazer isso para o debate. Né? Eu não vou estar aqui para ver, mas estamos aí. Tu tá construindo isso porque no futuro vai fazer toda a diferença. A gente agora encerra o Saia Justa e entra no Desenrola, que são perguntas ping-pong, no qual eu vou fazer e tu me responde da maneira mais rápida que tu conseguir. Tá. Xana por Xana. Ai, gente, eu não sei. Eu sou lenta pra essas coisas. Xana por Xana, meu Deus. Música. O que a música representa? É tudo na minha vida. Um sonho. Que a música me dê o dinheiro que eu mereço, que a música se pague. Porque, olha, a minha última apresentação, de novo, em Pelotas, foi na sexta passada, de novo, eu tirei dinheiro do bolso para pagar os músicos. É complicado. E olha que eu sou profissional, que eu canto direto, mas é complicado. Qual é a representação de sucesso pra ti? Eu já tenho sucesso. Eu nunca busquei a fama. Nunca.
Inclusive, eu não gosto, assim. Eu não gosto mesmo. Eu atingi o sucesso que eu queria, assim. Sucesso é eu dar certo, assim. É eu ser reconhecida e eu saber que eu sou boa e eu sei que eu sou boa. E, Xana, o que significa compor as tuas próprias canções? É algo natural. É natural. E qual a representação de um dia feliz pra ti? É um dia que eu ri muito. Dá muita gargalhada, assim, espontaneamente. Eu gosto muito de rir, eu sou muito alegre. E qual a mensagem tu deixaria para as mulheres e homens também que nos assistem, que nos ouvem, sobre a música, sobre essa construção de carreira nessa área que é difícil, de ser artista, de, como tu disse, de ter o trabalho reconhecido, mas que a música consiga se pagar? Eu acho que quem quer trabalhar com música, eu acho que precisa, assim, ver se tem alguma outra coisa que queira fazer. Sinceramente, gente, eu não tô sendo, assim, arrogante, não. Eu tô falando o que eu já pensei muito sobre, porque eu já desisti várias vezes. Então, quem quer trabalhar com música, pense várias outras opções de coisa que queira fazer. Tente várias outras coisas. Se não conseguir, se é só a música, saiba que é muito difícil, que não tem glamour, que não existe, que não tem The Voice que vai te catapultar para algum lugar. E que é, assim, todo dia trabalhar. É um trabalho super, assim, difícil, que não tem receita pronta, que ninguém vai te ajudar, assim, da receita pronta, e que não tem horário para começar, horário para terminar, e que tu vai estar sempre sem tempo para nada. E é isso. E eu acho que o segredo para quem já está trabalhando na música há mais tempo é tu tá o tempo todo fazendo escolhas, assim, né? Porque com o tempo as pessoas vão te convidar para muitos projetos, para muitas coisas, e tu tá sempre escolhendo o que é mais conveniente, né? Porque aqui em Pelotas, pelo menos, as pessoas nos convidam para muita coisa. Então, tu tá sempre escolhendo, assim, o que tu vai tocar, o que não vai, o que é mais conveniente. Dizer muito não, para tu ter tempo também para estudar. E também para quem tá começando, aprender a ler partitura, aprender o que é mais difícil já desde pequeno. Ler partitura, assim, não achar que é oba-oba, porque não é, tem que estudar. E de preferência fazer uma faculdade de música, coisa que eu não fiz e me faz muita falta. Perfeito. Xana, antes de finalizar o programa, eu quero te pedir para cantar mais uma música pra gente, pro nosso público. Claro. Soltar esse vozeirão. Eu tô pensando qual música que eu vou cantar, deixa eu ver. Eu vou cantar uma que é, assim, não é minha, que é cover, tá? Mas que eu canto, assim, na noite. Eu acho que é do Vinícius de Moraes, tá? E por falar em saudade, onde anda você, onde andam os seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite dos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão? Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, a rotina dos bares que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão e em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite nos bares onde anda você. Meu bem, já não precisa falar comigo,
dengosa assim. Brigas para depois ganhar 1000 carinhos de mim. Se eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho e diz que a emoção dói seu coração. Já não acredito se você chora dizendo me amar. Sei que na verdade carinhos você quer ganhar. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração. Quero ver você fazer mãe então, presa no meu coração. Quero ver você. Maravilhosa, Xana. Obrigada pela tua participação no nosso lugar de fala. Muito obrigada, por contar a tua história e trazer pra gente essa música maravilhosa. Volte sempre. Muito obrigada, Paola. Sem palavras. Amei. E pra você que nos acompanhou até aqui, obrigada pela tua companhia. Nós voltamos na quarta-feira com muito mais Lugar de Fala. Até lá! Você ouviu Lugar de Fala. Apresentação Paola Fernandes. Em instantes, esse programa pode ser assistido em radio10fm.com e nas plataformas digitais.